Você conhece a história de uma rainha que ouviu falar da grande prosperidade de um rei e quis ir conhecer, olhar com os próprios olhos e ver o que ele estava fazendo, tentar buscar essas lições para aplicar no seu reino? A gente está falando da rainha de Sabá. Essa história está na Bíblia e eu te convido a, nesse momento, parar um pouco e pegar esses princípios que eu vou compartilhar com você. Shalom, quero te desejar paz de Deus na sua vida. E eu quero começar lendo lá em 1 Reis, no capítulo 10, no versículo 1. A leitura vai ser bem rápida, eu queria que você ficasse atento. Diz assim: E ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão acerca do nome do Senhor veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara e a comida da sua mesa e o assentar dos servos, e disse ao rei: Foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. Eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram. Eis que não me disseram a metade, sobrepujastes em sabedoria e bens a fama que ouvi. Queria parar um pouco aqui. Ela ouviu falar da fama de Salomão, sobre a sua adoração ao Senhor, sobre a sua sabedoria, e aquilo a atraiu para que ela pudesse ir até o rei Salomão e pudesse aprender com ele sobre tudo que haviam falado, ver se era verdade. Ela duvidava daquilo. E ela disse que, observando os seus copeiros, os seus servos, os detalhes, a gente percebe aqui que o que chamou muito a atenção dela foi os detalhes da excelência no palácio de Salomão. Muitas vezes a gente foca muito em coisas grandes, mas a excelência de fato ela está muitas vezes em pequenas coisas, em detalhes daquilo que a gente faz, daquilo que a gente, da forma como a gente age, no nosso serviço, em tudo que é colocado em nossas mãos para fazer. E a gente observa também, lá em Provérbios diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então Salomão ele temia ao Senhor e foi a sabedoria que operava na vida de Salomão que atraiu aquela mulher. No Novo Testamento nós sabemos que estamos sob uma dispensação diferente. No Antigo Testamento o Senhor ele vinha sobre reis e sobre profetas, mas ele não estava, o Espírito do Senhor não habitava dentro das pessoas como habita no Novo Testamento, na nova dispensação, depois da vinda de Cristo. Nós entramos numa nova dispensação, você conhece muito bem sobre isso. E nesse novo tempo, a Bíblia diz, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se no ministério anterior, na dispensação anterior, tantas coisas aconteceram, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, quando nós olhamos para Salomão, para a sua sabedoria, para tudo aquilo que ele fez, dentro do que lhe estava proposto, e nós consideramos que ele estava na antiga aliança, onde o Espírito vinha sobre, mas não vinha dentro dele, como está nessa nova dispensação, como não será de maior glória? Como não faremos coisas ainda mais poderosas do que aquilo que foi feito na velha aliança, do que aquilo que foi feito no Velho Testamento? Sendo que nós temos princípios, nós temos regras a cumprir, para que a gente possa experimentar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E a Bíblia, ela traz muito desses princípios, muitas dessas dicas daquilo que homens de Deus fizeram e que isso os fez chegar a patamares superiores e que nós também podemos aplicar. Então eu queria ler com você também rapidamente, já na nova dispensação, lá em Efésios, no capítulo 1, quando fala sobre... É uma oração que o apóstolo Paulo estava fazendo e ele diz assim, a partir do versículo 16, não cesso de dar graças por vocês, para a igreja em Efésios, fazendo menção de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Certa vez pensando sobre essa passagem, eu disse como seria no pleno conhecimento de Deus, se nós não temos como conhecer a Deus plenamente. E certa vez me abriu os olhos do entendimento para perceber isso. É no pleno conhecimento que Deus tem. Não é que nós iremos conhecê-lo plenamente, mas Ele tem o pleno conhecimento.
Então, que os nossos olhos sejam iluminados, ele ora isso para os Efésios, e isso a gente pode trazer para nós, para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, dependendo da versão da Bíblia. Ou seja, espírito de sabedoria e de revelação vem no pleno conhecimento dele. Nós não conhecemos tudo, nós não sabemos de tudo, nós não temos como ter acesso a todas as informações, mas nós temos acesso direto àquele que tem todas as informações. Então, o nosso crescimento em qualquer área, profissional, financeira, espiritual, ministerial, familiar, ele passa por conselhos. Sempre que a gente quer crescer em alguma área, a gente deve buscar conselhos de alguém que tem o resultado que a gente espera ter. Alguém que quer ser bom no boxe, ele vai procurar professores que tenham mais experiência que ele nessa área de arte marcial para que possa lhe ensinar a ter o resultado que ele teve. Se alguém quer ser um palestrante, ele deve procurar palestrantes para ter o conhecimento. E cada um ele tem limitação no seu conhecimento. Ele tem especificidades, ele conhece sobre uma área, mas ele está limitado dentro do seu conhecimento. Mas nós buscamos o conhecimento dessas pessoas. Mas imagina nós termos acesso àquele que tem um conhecimento pleno. Ele tem conhecimento de tudo, em todas as áreas, e está totalmente disponível para nós, que é o Espírito Santo. Então, que os nossos olhos sejam abertos no pleno conhecimento dele e que ele nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Esse espírito de sabedoria e de revelação, ele virá através do pleno conhecimento dele e da comunhão que nós vamos ter com ele, através do pleno conhecimento dele, nós teremos acesso a esse espírito de sabedoria e de revelação. Muitas vezes, queridos, a solução que a gente está procurando para qualquer problema que existe em nossa vida, ele está a uma oração de ser resolvido. Então, na oração, na busca a Deus, na busca do conhecimento através da palavra dele, nós podemos ter acesso a soluções que já estão disponíveis para nós. Se eu quero abrir uma porta, eu preciso de uma chave para abrir essa porta. Eu não tenho como acessar se eu não tiver essa chave e essa porta estiver trancada. As chaves para acessarmos o bom, o melhor, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus estão na comunhão com Deus, no pleno conhecimento dele. Salomão, ele não tinha o pleno conhecimento, mas ele não tinha acesso a esse pleno conhecimento, mas Deus derramou grande sabedoria sobre ele. E sobre nós, que estamos em uma outra dispensação, com o Espírito Santo dentro. Eu quero te estimular no dia de hoje, seja em qual horário você esteja assistindo esse vídeo, a buscar em Deus a solução para o que você está passando. E se você não... Guilherme, mas eu não estou passando por problema, eu estou bem, a minha vida está bem, mas você está conformado? Você está satisfeito? Nós devemos estar felizes, mas não conformados. Não contentados no sentido de já está bom para mim. Deus sempre tem mais para as nossas vidas. Deus tem uma vida plena, uma vida abundante para nós. Mas nós precisamos querer. A Bíblia diz, se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Existem duas condições aqui para comer o melhor dessa terra. Um é querer. É a primeira coisa, preciso querer. A segunda é obedecer. Tem muita gente que quer, mas não obedece. E tem muitos outros que obedecem, mas não querem. Me lembrei agora de uma fala, não lembro se é uma oração de um grupo da polícia, que diz, muitos podem, mas não querem. Outros querem, mas não podem. Nós podemos e queremos. É uma fala, eu acho, da Rocan. Então, muitos obedecem, mas não querem. Outros querem, mas não obedecem. Mas nós vamos ser daqueles que querem e que obedecem. E que entendem que Deus tem o melhor para nós. Da mesma forma que a rainha de Sabá, ela ficou surpresa com toda aquela sabedoria de Salomão, com toda aquela excelência nos detalhes, excelência nos servos, nos copeiros, em todos os mínimos detalhes, Salomão surpreendeu a rainha de Sabá. Eu tenho certeza que nós podemos surpreender as pessoas ao nosso redor, com a excelência que opera em nós. E essa excelência ela vai vir de um querer ser excelente, de um buscar o melhor a cada dia e de um obedecer a Deus. De um obedecer aos seus princípios, entender o que ele quer, o que ele tem para nós. Com certeza ele tem grandes coisas. É chegado um tempo de grande crescimento para a igreja do Senhor sobre a terra. Tempos de crise são tempos de grandes transferências de riquezas.
Naturalmente falando, isso já acontece. A crise é o tempo onde há maior transferência de riquezas. Os mais pobres perdem dinheiro, os mais ricos ganham dinheiro. O dinheiro começa, dependendo do período, a ser distribuído. E quando vem uma crise, as pessoas que não têm conhecimento financeiro e que não têm sabedoria, elas começam a se desfazer daquele dinheiro de forma inconsciente, sem saber. Elas não querem, mas por medo elas começam a perder aquele dinheiro. Começam a vender ações, quem tem seus negócios, começam muitas vezes a vender e o preço está mais baixo por causa da crise e elas não pegam um bom preço naquilo. Já quem tem conhecimento, quem tem sabedoria, ele começa a comprar nesse momento. E quando a crise acaba, ele vende por um preço muito maior e lucrou. Então pessoas lá fora, sem o conhecimento divino, mas por um conhecimento natural e humano, elas prosperam, porque não nós, que temos a sabedoria de Deus em nossas vidas. Eu quero te estimular nessa noite, nesse dia, nessa tarde, não sei o momento que você está assistindo, a buscar em Deus, crescer naquilo que está proposto para você hoje, no seu trabalho, nos seus negócios, ideias divinas, ideias que vão trazer sabedoria, que vai trazer ideias para encontrar soluções onde os outros não encontram. Você sabe que muitas vezes no trabalho nós seremos recompensados pelos problemas que nós resolvemos. Então, a gente não precisa fugir desses problemas. A gente deve enfrentá-los sabendo que nós carregamos um estoque de solução que pode resolver qualquer problema. Então, entenda, levante-se a cada dia com a consciência de que você carrega a sabedoria de Deus dentro de você. Espírito de sabedoria e de revelação serão dados a você no pleno conhecimento de Deus. Ele está disponível. Coisa triste é a gente ter algo disponível que a gente está precisando e a gente não usar por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. A Bíblia diz, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Por que o povo perece? Porque falta conhecimento. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é que vai libertar? O conhecimento da verdade. Muita gente diz, não, é a verdade que vai libertar. Mas não é a pura verdade, mas é o conhecimento da verdade. Porque uma verdade que não é conhecida, ela não liberta ninguém. Jesus está aí, disponível para todos. Por que tanta gente está morrendo nas drogas, está morrendo sem Deus, está morrendo... Se Deus está disponível? Porque eles não conheceram. Porque Jesus não foi conhecido por eles ainda. E quando nós prosperamos, quando nós crescemos nos nossos negócios, no nosso trabalho, nas nossas finanças, na nossa família, nós tributamos honra a Deus. E as pessoas serão atraídas por uma vida abundante que nós estaremos vivendo. Como eu vou atrair alguém para uma vida com Deus se a minha vida não é atrativa para as pessoas? Nós devemos ter uma vida que atraia as pessoas para Deus. Que as pessoas olhem para nós e digam, o que é que ele carrega de tão maravilhoso? Porque ele tem essa vida. Não é uma vida perfeita, mas é uma vida que inspira pessoas. Nós temos isso disponível. E eu quero te convidar nesse dia a ter a consciência do que nós temos disponível para nós todos os dias e podermos usufruir disso. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Pai, por esse dia, por cada um, irmão e irmã que está assistindo esse vídeo, Pai. Que o Senhor possa nos fazer crescer no conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Que nós possamos avançar em tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que nós possamos crescer, que nós possamos prosperar, que nós possamos glorificar o Teu nome no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, no nosso trabalho, nos nossos negócios. Nós estamos disponíveis, Senhor, para receber do Senhor essa sabedoria, esse espírito de revelação e de conhecimento. Nós te damos graças, louvamos ao Teu nome e já te agradecemos por essas coisas em nome de Jesus. Amém.